Aí pessoal, boa noite. Estamos começando aí mais uma live. Vamos lá, pessoal vai entrando aí. Grande. Fala Oscar, tudo certo? Vamos lá. Aí o nosso convidado já está a postos. Simone também, bacana. O Luciano já pediu para participar. Vamos dar uns minutinhos aí. Olá. Olá, Luciano. Conseguimos aí, tá bacana. Bem por aí? Vamos colocar aqui o nosso tema da live para nós começarmos. Tudo certo por aí? Tudo certo. Me ouve bem por aí? Tá. Sim, você me ouve bem? Pessoal, está ouvindo bem? Por favor, se puder dar um feedback aí. Luciano. Vamos esperar o pessoal ir entrando um pouquinho aí. Aí, ó. Fixar comentário. Aí, bacana. Aí a Larissa, a Sofia entrando, Rejane. Pessoal, tudo aí, bacana. Vamos lá. Deixa eu tirar a música, né? Para dar só uma climatizada. Então, vamos lá, seu Luciano. Tudo certo, então? Vamos trocar Vamos essa dar início ao nosso bate-papo, né? Nossa conversa aqui de terça-feira, aqui do Equilíbrio Financeiro. Então, para quem não me conhece aí, então eu sou Diego Ângelos, sou responsável aí pelo Equilíbrio Financeiro RS, tá? Um prazer aí estar com todos vocês aí. Tá? Todas as terças-feiras, então, nós vamos fazer uma live especial. Semana passada tivemos com o João Alberto e hoje temos a ilustre presença aí do Luciano, né? Grande amigo. Tivemos o privilégio, eu tive o privilégio de conhecer ele. Opa! Não caiu aí, né? Ah, não, então tá. Tá tudo certo aí, não tá bem. É só meus cortes Acontece, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Acontece, faz parte. pela live, estou muito nervoso. Não, vamos lá, não tem que estar nervoso, não. Então, conheci o Luciano no passado, no projeto que a gente teve junto, ele foi facilitador de um grupo de pessoas aí que estava desenvolvendo um projeto de jogos, de questão de educação financeira, né? A gente formou uma equipe bem bacana de trabalho, né? Quem sabe a gente não retoma o trabalho pós-pandemia, né? A gente tem um pessoal que tem diversas questões aí particulares, mas acho que o que ficou para nós foi a amizade, né? E que ficou também a admiração, né? Principalmente a que eu tive pelo Luciano, né? Então, o Luciano ele é engenheiro, né, de formação, mas ele é um empreendedor nato, né? Ele é um empreendedor já há mais de 20 anos, trabalha na parte de saúde e diversos outros projetos aí. Mas acho que melhor do que eu é você se apresentar aí, Luciano. Por gentileza, se apresenta aí para o pessoal. Então vamos lá. Boa noite aí, pessoal. Pessoal que está entrando. Então, sim, sou engenheiro mecânico formado e me especializei na área da saúde. Trabalhei 20 anos na área da saúde. Tenho duas empresas nesse setor, uma importadora de produtos para a saúde e uma consultoria regulatória para a mesma área, que cuida das partes legais e burocráticas de setor que é bem complexo, né? Mas, além disso, também gosto muito de empreender. E empreender também significa apoiar projetos como o do Diego e de toda essa equipe que a gente formou ano passado e várias outras iniciativas que, ao longo da minha vida, eu tive a oportunidade de contribuir de alguma forma, né? Sou também investidor anjo através de aceleradora e também diretamente. Tive essa experiência, gostei
gostei, tive sucesso, não sei se Uhum. foi sorte. É o mercado de ações ao vivo, né, Diego? É Escolher verdade. apostar no time e colher o resultado. E foi bem Uhum. interessante essa experiência, bem positiva também. E comecei também a fazer algumas mentorias em maratonas de empreendedorismo e tal, onde eu adquiri muita experiência, muito contato com vários tipos de iniciativas diferentes, de projetos diferentes. Então aí a gente vai aumentando o nosso repertório e eu gosto bastante. Sim. Sempre fui uma pessoa aberta ao novo, muito curiosa. Sou também bastante aventureiro e no sentido de gostar de viajar bastante, experimentar culturas diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. Então são coisas que me atraem na vida e eu faço esse mix todo no meu dia a dia. Então procuro pegar esses inputs todos do mundo e entregar nos projetos que eu estou envolvido, nos negócios que eu estou envolvido. Basicamente, esse sou eu. Legal, bacana. Na verdade, essa tua última fala vem muito ao encontro do que a gente quer passar, transmitir hoje, né? Que é justamente tentar entrar na questão do equilíbrio, né? Financeiro, que é o que eu gosto de trabalhar, que a gente trabalha, e com o pessoal, né? Então, dentro até dos meus pilares aí do equilíbrio financeiro, já existia, já tem essa questão da saúde, do tempo, né? Da gente aproveitar o tempo de uma maneira mais eficiente, né? Tem também um dos pilares que é o autoconhecimento, que é o símbolozinho do mundinho, que eu acho que vem muito também ao que tu falou e que tu pratica na tua vida de viajar, de conhecer outros lugares, de ter experiências únicas aí, como tu teve no ano passado também, depois se der tempo a gente pode até falar um pouquinho disso, né? Mas eu acho que vem muito ao encontro do nosso assunto de hoje, que é justamente esse, do equilíbrio financeiro e pessoal. Né? Então, gostaria de primeiramente fazer essa pergunta: o que para ti representa esse equilíbrio pessoal? Né? Para depois eu complemento com o financeiro. Então, antes de responder essa pergunta, eu vou Antes disso, fazer uma provocação, né, para ti e para vamos lá. o pessoal que está assistindo. Queria primeiramente, propondo alguns acordos. Um deles, o primeiro, é escutar de forma ativa o que a gente vai conversar aqui hoje. E quer dizer isso? É que ele não está só entrando por um ouvido e saindo pelo outro, né? Tá introjetando, Uhum. está refletindo, está comparando com a sua verdade, confrontando com a sua verdade, vendo se faz sentido ou não. E aí pode guardar ou descartar, dependendo da realidade de cada um. Para que isso funcione de maneira melhor, o segundo acordo que eu sugiro é ter um atraso de julgamento. O que isso quer dizer? Ao ouvir, Uhum. não use as suas verdades, os seus conceitos, não vou chamar de preconceitos, os seus conceitos, antes de ouvir, de avaliar, ter esse momento de escutativa, essa fração de segundo, e daí então escolher se guarda ou se descarta o que está sendo dito. E o último acordo é a regra do clique. A regra do clique é o seguinte: se estiver gostando da live, clica no aviãozinho, manda para alguém que acha que pode fazer uso também dessa conversa. Ela vai estar depois disponível no Insta. Acho que o Diego vai gostar. No YouTube também. Então vai ficar disponível para o futuro da humanidade, pós para ser assistido. Se não estiver gostando, também pode usar a regra do clique, clica no xizinho e vamos embora. Né? Vamos embora. Então é uma É, escolha de cada um. Esses acordos que eu queria propor e provocar antes de responder a tua primeira pergunta. legal. A Bom, primeira live tá bem, hein? Já tá colocando ordem na casa. É isso aí, excelente. esse é um outro aspecto, é também de tirar um pouco da zona de conforto, né? É isso aí. E causando reflexões para o futuro. Causando... Legal. Eu acho que tu tá gostando muito do que tu tá fazendo, eu vejo como tu tá te empenhando nisso. Então, são contribuições que eu acho que tu vai levar para o resto da vida. Com certeza.
Bom, tu perguntou a respeito do equilíbrio pessoal. Isso. Eu acredito, eu tenho para mim, que sim, é importante ter um equilíbrio em todas as conjunturas da vida, como pessoa. Então, o equilíbrio financeiro, para mim, é uma consequência de todos os equilíbrios que tu busca. Então, tem os equilíbrios de saúde, por exemplo, um exercício físico, uma alimentação saudável, diversificada, balanceada, um equilíbrio mental, uma higiene mental, inclui um sono revigorador, por exemplo, práticas de reflexão interna, algum tipo de yoga, por exemplo. Eu gosto de fazer yoga para relaxar minha mente e me acalmar. E outros aspectos que são o profissional, o familiar e o espiritual. Acho que tudo isso tem que ter atenção. Todos esses campos tem que estar conversando, a gente tem que estar tendo atenção para cada um deles, não negligenciando nenhum em favor de outro. E eu falo isso não de um ponto de equilíbrio, de um ponto de total desequilíbrio em algum momento da minha vida que me levou a enxergar essa necessidade, essa importância. Me trouxe impactos fortes. É muito comum quem está falando de mudanças grandes de vida, de forma de pensamento, referir a um trauma, uma experiência, uma necessidade que houve. Eu não vou dizer que eu tive um burnout, mas cheguei muito perto de ter um burnout em 2014. Estava bem estressado, bem debilitado. Fui parar no hospital 3 vezes ao longo do ano. Eu brinco que eu assisti a Copa do Mundo aqui no Brasil, do hospital. Eu fui para o Mãe de Deus e era próximo lá do Beira-Rio, onde tinha o jogo, então eu estava vendo o pessoal passando na rua para assistir o jogo e eu no hospital. Então, trouxe uma série de reflexões e principalmente mudanças de hábito, né? Então, acho que a gente tem que ter essa atenção com todos os aspectos da nossa vida, refletir sobre, buscar ter alguns focos de melhorias, começar a pensar no autocuidado em cada um desses aspectos, então, aspectos de saúde da sua vida, traçar algum plano e como um regime só funciona partindo para ação, né? Tomar atitudes, mudar hábitos, não é fácil, requer um empenho, requer uma dedicação, mas depois que tu começa a introjetar essa visão e esse pensamento de autocuidado, isso começa a fazer sentido, né? Começa a inverter a situação, a balança desse equilíbrio, e antes tu não via problema, agora tu começa a ver, onde antes tu achava válvulas de escape para não fazer uma atividade física, ou comer determinada coisa, ou beber para hoje eu mereço, alguma coisa assim, ou até, como tu refere bastante, se dar um presente, fazer uma compra, gastar um dinheiro. Né? Então, não fazer isso impulsivamente ou como fuga, fazer após uma reflexão. Será que é isso que eu quero para mim? Será que é isso que eu busco? Faz sentido? Ou não? Ou não? E eu estava escutando uma coisa agora há pouco, sobre a regra do 80-20, que é uma regra para a vida toda, né? Todas as coisas funcionam no 80-20. Então, para tudo isso também a regra serve, né? Tu precisa 80% ou 70% fazer o plano funcionar. E 20%, 30% tu pode te deixar escapulir. Então, daí tu pode comer aquela pizza, tu pode não ir aquele dia que tu não está com vontade na academia, tu pode dormir mais tarde um dia, ou acordar mais tarde, passar uma noite com insônia e não se sentir culpado com isso, aproveitar para ler um livro, para alguma coisa, né? São coisas que acontecem. Então, eu acho que está aberto a se conhecer e a entender o que está acontecendo consigo. Então, mais ou menos é isso que eu entendo a respeito de equilíbrio pessoal. E daí?
uma dessas... Isso. Na verdade, até a gente... deu uma travada aí. Peraí. Eu tô te ouvindo. Tá travando aí. Tá me ouvindo? Eu dar uma travada aí. O pessoal tá ouvindo legal, hein? Até eu ativei os comentários de novo, tipo, a Regiane pediu para desativar. O pessoal tá ouvindo agora normal? Tá, acho que agora sim. Então, com a sua fala, né, também me veio uma reflexão agora. Muita gente acha que tu ter essa visão sistêmica, mas também individual, né, muito mais individual, acaba muitas pessoas chamando de egoísta, né, acabando dizendo que você se preocupa consigo mesmo. Mas se você não se preocupar consigo mesmo, quem que vai se preocupar, né? Eu acho que essa visão de todas as áreas da pessoa, né? Tem que ter esse cuidado, porque se a gente não fizer por a gente, ninguém vai fazer, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre o equilíbrio financeiro. Agora voltou. É muito... Eu vou tirar os comentários aqui que o pessoal está pedindo, que está atrapalhando, tá? Beleza. Então, uma das coisas do equilíbrio financeiro é o quê? Nós usufruirmos e utilizarmos, né, do nosso dinheiro no momento, né, no agora, mas não se esquecendo do eu do futuro, né? Então, a gente tem que se planejar para a aposentadoria, para o amanhã, né, mas não deixar de aproveitar a vida, né? Eu estava vendo hoje um vídeo do Gustavo Cervaz que ele falou muito bem sobre isso, que as pessoas acabam ou se privando muito e não curtindo a vida, porque na verdade a felicidade, o sucesso, é a mesma coisa que a gente vai falar na live, o sucesso ele é o caminho, ele não é o fim, né? O fim é a consequência, né? Mas o caminho a gente tem que ser prazeroso, né? Eu acho que uma coisa que a gente pode complementar a nossa live é a questão do gostar do que a gente faz, né? Ter prazer no que a gente faz. Eu acho que hoje tu é uma pessoa que faz o que tu gosta, se daqui a pouco te convidarem para algum outro trabalho que não tem nada a ver com o teu propósito e tal, tu não tem essa necessidade, né, de financeiro e também daqui a pouco de paz de espírito, né, daqui a pouco vai te tirar da tua paz de espírito. Então eu acho que o equilíbrio ele vai muito nesse encontro, né? Então o equilíbrio pessoal e financeiro eles se conversam, eles se interagem a todo momento, né? Mas a pergunta que não quero calar, que eu acho que é uma das coisas que a gente tem que tentar resolver é qual que é a causa e qual que é a consequência, né? Eu acho que isso é algo bem complicado, né, de tentar. Porque as pessoas, ela tem um equilíbrio pessoal, né, como tu bem falou, a saúde está boa, tem um emprego bacana, que gosta, né, de fazer o que quer, tem um momento de lazer e não está refletindo no financeiro. Ou o inverso, tem tudo, tem dinheiro, é milionário, tem essa dependência financeira, mas não tem a saúde boa, está com a saúde debilitada, ou não tem uma pessoa bacana do lado, ou não se sente bem, não se sente feliz, né? Então, o que tu acha assim, que a gente poderia complementar nessa questão? Então, eu acho que isso remete a um ponto que eu tinha conversado contigo antes para a gente abordar, que é a necessidade da gente ter um pensamento dual. É o que eu chamo de um pensamento dual, eu enxergo como um pensamento dual. Existem duas coisas, existe a realidade e existe o que tu quer, as possibilidades. Sim. Quando a pessoa tem uma realidade e acha que não está tendo o que merece, ou não consegue viver no que merece, ela está infeliz. Acontece isso que você está dizendo. E, ao contrário, se ela está aceitando a realidade que tem, traça algumas alternativas, alguns caminhos, mas não tem o foco, não tem o pensamento que tem que estar equilibrado para chegar lá naquele objetivo, ela começa a se auto-sabotar inconscientemente e não atingir os objetivos, e daí se culpa e fica infeliz de novo. Então, é um ciclo. Ciclo vicioso. Né? Embora essas duas coisas tenham que coexistir. A realidade e
a perspectiva de futuro, né? Os desejos, as possibilidades de objetivo que essa pessoa quer atingir. Tá? Como eu acho que pode ser, não é eu acho, como ou já ouvi algumas pessoas falarem que isso pode ser gerenciado de uma maneira mais tranquila para as pessoas. Primeira coisa é pensar num objetivo grande, por exemplo. Vamos usar alguém que quer tirar férias com a família. Então, o objetivo grande desta pessoa é tirar férias com a família. Certo? Ele tem que ter uma expectativa baixa a respeito desse objetivo. O que quer dizer? Tem que ser baixa e tem que ser possível dentro da realidade em que ele vive. A realidade. A conciliar a realidade com a possibilidade. Então, uma expectativa pode ser: eu quero tirar férias com a família na Europa. Essa expectativa pode ser baixa para alguém. Tá? Se for muito alta, a mesma expectativa, ou mesmo objetivo grande, pode ter uma expectativa menor. Eu quero tirar férias com a família na praia. E talvez esse seja um objetivo alcançável dentro da sua realidade. Então, isso não vai causar as frustrações e não vai entrar naquele caminho de autossabotagem. Vai ter uma possibilidade melhor para que isso aconteça. Mas só essas duas coisas não são suficientes também. Tem que ser traçado um plano, e esse plano vai requerer um esforço constante. Então, é aí que pega do regime, por exemplo. As pessoas normalmente não têm um esforço constante ao longo de um grande tempo. Compostos. As pessoas querem acertar na quina, num tiro só. Então, tem um ano inteiro que essa pessoa que está planejando as férias com a família pode poupar, pode guardar R$100, ou R$1.000, ou R$10.000 por mês. Depende da sua realidade e do seu sonho, do seu objetivo. Vamos ficar nos R$100. Se ela guardar R$100 por mês, no final de um ano, ela vai ter R$1.200, R$1.300 se contar o 13º. R$1.300 talvez proporcione uma boa semana na praia com a família. Agora, se chegar no mês de véspera, férias, a empresa pediu: tu tem que marcar tuas férias, marca aí para mês que vem, ok? Aí o cara decide: vou tirar as férias mês que vem com a família, quero ir para a praia. Tenho que guardar R$1.200 esse mês. Talvez seja bem difícil. Não vai. Ou os R$12.000, sei lá, né? Mas o esforço contínuo ao longo do tempo é a chave para se conseguir atingir os objetivos. Isso vale para tudo na vida, né? Por isso o equilíbrio também permeia isso. É mudança de hábito. Né? Mudança de hábito. Eu vou comentar alguma coisa agora, vou ativar de novo os comentários para o pessoal poder falar alguma coisa, né? Desculpa aí, porque realmente os comentários prejudicam a visão aí do pessoal, né? Tem um jeitinho de tu clicar ali e ficar reduzido a 2 pessoas, tá? Para não atrapalhar tanto você. Em relação à constância que tu falou, acho que no mundo dos investimentos é fundamental, né? Tu ter uma constância no investimento, na parte de planejamento financeiro, para tu não se perder, para tu não cair nas tentações, né? Então, essa questão da constância que tu comentou é fundamental. Mas eu queria também até me opor um pouquinho ao que tu falou do sonhar grande, sonhar pequeno. Eu acho que a questão do tamanho do sonho, né? Ele, como tu falou, tem que ser dentro dessa realidade, tá? Então, a questão do sonhar, né? Que ele comentou os objetivos, traçar um plano, ele deu o exemplo da viagem na praia. Então, no meu ponto de vista, né? Então, tu vai planejar uma viagem. Qualquer coisa que tu for planejar ou sonhar, você tem que acreditar, ver na sua realidade, concordo com ele, tem que ser na sua realidade, tá? Mas, deixa eu ver se ele vai aceitar.
tem que ser na sua realidade, mas se você fizer de uma forma organizada, planejada, tem uma técnica, né? Eu sou administrador, se não quero ser administrador, né? Então existe uma técnica chamada SMART, né? Que ela regula essa questão de objetivos e metas. Então, se tu fizer essa técnica e utilizar ela de uma maneira dentro da sua realidade, então você vai mensurar ela, já vai colocar qual é realmente o seu objetivo. Então, é viajar. Vou dar um exemplo que você falou que da Europa. Vou viajar para a Europa, ok? Beleza. Só que qual país você quer ir? Quantos dias você quer ficar? Qual estilo de viagem você vai fazer? Porque viajar para a Europa, tu pode gastar um valor baixo, porque o baixo, no caso, né, é considerado com a Europa, mas pode pegar passagem, ir num hostel, ficar comendo fast food, ou tu pode ir num hotel 5 estrelas, viajar de primeira classe. Então, dentro de uma viagem para a Europa, você pode ter diversos panoramas. Então, você tem que, essa técnica SMART justamente essa, vai definir realmente qual é o seu objetivo, mensurar o tempo que você quer atingir ele, né? Quanto tempo você quer atingir ele, daí sim, dentro dessa realidade, né? Qual o valor que você tem disponível para juntar, que não posso ir para a Europa ano que vem, na minha próxima série, mas eu posso ir daqui a 10 anos. Se eu juntar os mesmos R$100 hoje para ir para a praia no final do ano, se eu juntar esses mesmos R$100 para daqui a 5 anos, eu consigo viajar para a Europa, né? Então, acho que essa é uma técnica bacana de se utilizar. Então, acho que a frustração é quando tu planeja algo que não está dentro da tua realidade. Então, você tem que planejar algo que você consiga incluir dentro da tua realidade, né? E, claro, com a mudança de hábitos, que eu acho que é um assunto que a gente pode tratar agora, que está dentro da nossa pauta, né, que a gente se preparou, acho que é a questão da mudança de hábitos, né? Para se ter esse equilíbrio financeiro e pessoal, né? Exato. Concordam? Concordo. Sim, é uma mudança de mentalidade. Exatamente mentalidade, isso que tu tá falando. E o que a gente falou lá no início, né? Traçar o plano. Isso que você está dizendo. Tem que... Pessoal, tá ouvindo aí? Deu uma discussão de novo. Não tem algum fone aí? Não, vamos ver. Vou perguntar para ele se ele tem algum fone. Daqui a pouco algum problema lá no... Então o Luciano saiu, vamos ter ele de novo, né? Então daí a questão também da mudança de hábitos, a importância de se mudar hábitos, tá? Vocês estão me ouvindo ou não? Tá sem som? Deixa eu desconfigurar aqui. Vamos lá, vamos ver se melhora aí. O que acontece comigo, dá uma piscada na tela. Isso, vamos lá. Agora eu tirei os fones, vamos ver como é que coloca. Vai lá. Mas continua teu raciocínio aí, por favor. Não era a questão do teu fone, eu acho que é algum bug no Insta, que essa hora começa a ter muita live desses bugs. Pode ser também. A gente está com bastante concorrência aí, né? Muito. Aliás, queria dar um beijo para todos os meus amigos e conhecidos que entraram aí. Muito obrigado pelo Isso. Bom, mas a gente estava falando dessa mentalidade, né? E lá no início a gente falou da importância. Então, ter o sonho, formar o plano, como tu disse, e partir para ação. Então, tem que ter essas etapas para se atingir o objetivo, o sonho. Né? Quanto a essa questão de mentalidade, eu queria trazer um aspecto que eu refleti. Tu fala o nome do teu projeto é Equilíbrio Financeiro, né? E eu fiquei pensando o que seria o equilíbrio. O equilíbrio, talvez, para muitas pessoas, seja o simples ato de poupar. É essa mudança de mentalidade do eu preciso aprender a investir, a ganhar dinheiro. Não, eu preciso primeiro aprender a poupar, a gerenciar os recursos que eu tenho. Tá?
para depois, numa etapa seguinte, aí sim, aprender a investir, aprender como multiplicar esse dinheiro. Porque me parece que muitas pessoas que têm dificuldades financeiras querem partir para a solução lá de como ganhar mais dinheiro, como fazer meu dinheiro render mais, elas não têm essa mentalidade do poupar. Então, tudo que entra por um lado sai pelo outro, porque nada fica guardado. A reserva de emergência que tu fala em todas as conversas que tu tem, né? Todos os momentos que tu refere a isso. Então, acho que é um aspecto bem importante para refletir. Se eu não mudar primeiro essa mentalidade que eu tenho, de preciso poupar, preciso guardar uma parte para eu aí então começar a fazer render, a multiplicar isso, me parece que o resultado não vai ser muito difícil de ser atingido. Na verdade, até a questão de mudança de hábitos, né? Eu trabalhei um período com a Ana Pregaridier, que é escritora, fala muito de educação financeira, ela fala muito dessa questão da mudança de hábitos, né? Então, na verdade, tem duas maneiras de tu ter a mudança de hábitos. Uma é quando acontece alguma fatalidade, ou quando dá algum impacto, né? Um impacto emocional muito imediato, que tu não esperava alguma coisa. Pode ter sido para ti a tua doença que tu teve lá na Copa 2014, ou pode ter sido antes, pode ser o desemprego, pode ser uma... Sabe, a pessoa tem que passar por alguma coisa muito forte na vida dela, né? E isso acaba tendo essa mudança de hábitos abrupta, né? Sim. Que não é a melhor maneira, mas normalmente é como acontece. Infelizmente. Né? Infelizmente é como normalmente acontece, é assim. Né? Mas uma outra maneira é com treino, é praticando, né? Tentar todo dia, vou me dedicar a poupar um valor por mês. Então, tu tem que também, daí uma outra coisa que eu gosto de falar também é a questão do se conhecer. Que tu também já comentou, quais são os teus sabotadores? Né? Tu comentou que as pessoas têm sabotadores, mas daí, o que ela tem que fazer? Ela tem que conhecer os seus sabotadores, né? Para daí sim superar eles. Né? Porque daqui a pouco o sabotador dela, nessa questão do poupar, é achar que vai morrer ano que vem. Tem muita gente que diz, para que eu vou guardar dinheiro se eu vou morrer? Sabe? Tem muita gente que fala isso, e isso é triste quando eu escuto alguém falando isso, né? Então, pode complementar. É uma escolha, né? Escolha, exatamente o que tu está falando. E sim, muito importante conhecer quem é o teu inimigo. Né? O teu pior inimigo é tu mesmo. Então, conhece-te a ti. Qual é o lobo que tu está alimentando dentro de ti mesmo, né? Qual é o lobo que tu está alimentando? É o lobo que é negativo, que está sempre vendo as coisas ruins, né, nas coisas, ou o lobo que aprende com os erros, o lobo que te leva para frente, né? Então, isso a gente tem que ver qual lobo a gente está alimentando, né? Vamos ver aqui, depois teve uma pergunta ali. A sua mudança de hábitos pós-estresse impactou de forma na sua vida financeira objetivamente? Eu acho que até, Jane, é uma questão importante, tá? Por exemplo, a questão financeira, a gente tem que também definir, que é uma coisa que eu quero perguntar para o Luciano, qual que é a definição de sucesso, né? Qual que é a sua definição de sucesso? Né, Regiane? Porque, assim, às vezes o dinheiro por si só não é o sucesso, né? Então a gente tem que entender o que realmente é importante para você, né? Então a parte financeira, daí sim, agora te perguntar, Luciano, que a Regiane perguntou, se esse impacto que tu sofreu, esse problema de saúde aí em 2014, deu alguma alavancada, ou teve algum reflexo na tua questão financeira? Olha, que pergunta. É. Não sei responder, assim, de bate-pronto, deixa eu pensar. Não diretamente porque a empresa continua acontecendo, então a minha fonte de renda não foi afetada. Mas porque eu tinha essa situação confortável, de poder me afastar da empresa por um período, por exemplo, e continuar recebendo.
se eu fosse um funcionário, se eu não tivesse essa condição, se a empresa não tivesse num momento positivo, saudável, provavelmente sim, teria tido um impacto importante. Então, naquele momento não teve, mas não quer dizer que se acontecesse de novo, não teria. Sim, mas a tua mentalidade em relação a justamente isso, né, do quanto o dinheiro é importante, provavelmente isso tenha impactado. Ah, sim, nesse aspecto sim, claro, com certeza. Eu nunca fui de fazer as coisas por dinheiro, mas o dinheiro sempre foi importante, sempre foi uma medida de resultado para mim, não um objetivo, uma medida de resultado. Mudou no aspecto talvez de eu busco hoje ter resultado, ter realização. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto de me realizar fazendo as coisas que faço. Sim. Mas eu busco resultado para que isso me dê a tranquilidade de poder cada vez mais fazer só coisas que me realizam e que realmente impacta na vida das pessoas. Então, faça diferença na vida de outros. Se eu não tivesse uma certa estabilidade financeira, eu não tivesse resultados financeiros, isso eventualmente poderia ser mais difícil para mim, do meu modo. Claro que tem inúmeros exemplos de pessoas em estado até de vulnerabilidade social, impactam e ajudam as outras pessoas. Isso não é um fator determinante. Mas eu me enxergo como eu preciso estar, para mim, sim, é um fator de segurança importante e que permite que eu faça esse trabalho nesse sentido, de impactar os outros, de ajudar os outros, fazer diferença, né? Tentar mostrar outras possibilidades, mudar o olhar dessas pessoas sobre algumas questões da vida. Na verdade, tu utilizou duas palavras que existe que tem na pirâmide de Maslow. Não sei, com certeza tu já ouviu falar, né? Talvez o pessoal não tenha ouvido falar, que ele coloca quais são as suas necessidades numa escala, então, na pirâmide. Então, a primeira pirâmide é a fisiológica e de segurança. Então, tu comentasse aí, né, a questão da segurança. Então, uma pessoa assalariada, uma pessoa que está numa situação de vulnerabilidade econômica, social, ela tem essa primeira necessidade, que é a questão fisiológica dela, né, de se alimentar, de ter um lar, né? Em segundo lugar, de segurança, de estar com a sua família, estar em segurança, né? E depois tem a questão social, então daqui a pouco, né, a família está em sintonia, está em sinergia, tem amor na família, né? E daí, em quarto lugar, tem a estima, que daí é reconhecimento, status, né? Eu acho que tu já tem esse período das pessoas te convidarem para uma live, te convidarem para projetos, que nem tu tem um projeto que tu participou agora, que depois tu pode até comentar um pouco. E eu acho que daí o último topo da pirâmide, topo da pirâmide de Maslow é a realização. Foi justamente a palavra que tu usou, que é o que te motiva hoje, né? Então aqui nós estamos com um exemplo claro de uma pessoa que conseguiu superar todas as outras questões dessa pirâmide, só que essa pirâmide a gente sabe que ela não é fixa, a gente não chega lá e se mantém lá, a gente pode cair, a gente pode entrar no momento da vida e dar algum rebuliço, alguma coisa, né? Mas da importância de pegar conceitos técnicos e de teorias e trazer para a vida real, para a prática, né? Bem bacana, assim, conseguir pegar esse insight aí do que tu falou. Deu uma travada aí. A Laura comentou se a gente já foi assalariado, eu sim. Né? Hoje eu estou empreendendo, né? Eu estou empreendendo. Não, teu som não tá legal. Então a Laura está comentando assim, eu vou falar por mim, então eu já fui funcionário público, né? Já trabalhei em empresas também, né? Hoje eu estou tentando empreender, né? Estou nesse caminho do empreendedorismo, né? Com esse meu trabalho do equilíbrio financeiro, né? Com consultorias, dando aulas e palestras e tudo mais, né? Mas isso não foi uma questão de necessidade. Acho que essa é uma diferença também de empreendedor por necessidade ou empreendedor por propósito e por desejo. Eu hoje empreendo por propósito. Meu propósito de vida é a educação financeira.
Então, as coisas estão fluindo, as coisas estão acontecendo de uma maneira gradual, né? Não está sendo aquele boom, mas eu estou curtindo o momento, aquilo que eu falei. O sucesso não é aquela coisa de tu chegar no fim lá, sou milionário e deu, não. Tu tem que curtir, aproveitar o momento, né? Tem que curtir uma live que tu está fazendo com um amigo que está dando problema, tu tem que curtir todas as situações, entendeu? E aprender. Então, acho que isso é fundamental. Né, Luciano? O que tu acha disso? Sim, para mim tem uma distinção bem importante entre o sucesso e a realização. Muita gente busca o sucesso, né? O sucesso é valorizado, hipervalorizado. E depois que eu fui na semântica e introjetei na alma o que é realização, para mim faz todo sentido a realização. Então, sucesso, para mim, hoje, eu fiquei refletindo, porque tu trouxe essa pergunta na chamada. Sucesso, para mim, é a soma de uma coleção de fracassos. Tu vai fracassando, fragmento, tu vai ter um sucesso. Então, é um final de um caminho árduo. Sim. Chegar lá. Como uma ponta de iceberg. Por usado muito essa ilustração lá na ponta do iceberg, tem toda aquela parte submersa, que são os fracassos. Então, para mim, o sucesso é isso, essa soma de sucessivos fracassos. A realização independe do sucesso ou não. A realização, por exemplo, o projeto que nós fizemos com aquele grupo, para mim, me trouxe extrema realização. No final, a gente não foi selecionado na submissão do edital, mas o que frutificou de lá, o que houve de impacto na vida de todos que participaram daquilo, me trouxe uma realização extrema. E isso é o que eu busco. Então, sucesso é uma coisa, realização é outra coisa. E para mim tá bem claro na minha cabeça essa diferença, e como funciona hoje para mim e o que eu busco. Então, eu busco realização, sucesso tanto. Pode acontecer, mas não é o objetivo. Sim, sim. Eu estava dando uma travada que está com um delayzinho, mas é bem bacana essa tua distinção, né, entre realização e sucesso. Né? Acho que as pessoas elas buscam justamente isso, acabando idealizando aquele sucesso, né? Mas daqui a pouco a realização dela está no dia a dia. Né? A realização dela está dela chegar em casa, ter os filhos, dar um abraço no filho. A realização dela está em poder dar uma alimentação saudável para o seu filho, de conseguir fazer a sua atividade física, né? De conseguir fazer um trabalho bem feito na sua empresa que você trabalha, né? Aquela realização de que eu consegui entregar o relatório no prazo, consegui entregar o meu projeto que eu tinha ali no prazo. Acho que a realização é muito mais nesse sentido, né? E ela é bem pessoal, né? E o sucesso ele acaba sendo até externo, né? O sucesso é como as pessoas te veem, né? E a realização é como tu te vê naquele momento, né? Naquela situação. Bem interno. E pegando esse teu gancho nesse isolamento físico que a gente está passando, eu acho importante essa diferenciação, isolamento físico e não social. Então, estamos aqui com agora 24 pessoas. E já passaram várias outras. Sim, sim. Durante esse momento, é possível se várias realizações pessoais. Então, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Mas cozinhava eventualmente, uma vez, 2 vezes por semana. Eu tenho cozinhado quase todos os dias para mim. E tenho ficado muito satisfeito com isso. Aí, no meu pai, ele tem uma panificadora, aquelas que fazem massa. Né? Aí eu busquei, comprei farinha, li a receita do próprio pão. Isso, para mim, foi extremamente realizador. No café da manhã, o pão que eu fiz. Daí eu fiz massa de pizza e fiz a minha pizza. Estendi a minha massa, preparei o meu recheio do jeito que eu queria. Depois eu pude comer a minha pizza. Isso me trouxe muita realização. Isso não tem nada a ver com sucesso. Sim. Mas isso traz um preenchimento. É a questão que a gente estava falando do equilíbrio. Né? Traz o preenchimento e tu
atingindo objetivos. Eu me coloquei esse objetivo, vou fazer o meu pão, vou fazer a minha pizza, vou fazer a minha comida. Então são objetivos alcançáveis, teve um plano, teve uma ação e a gente conseguiu atingir uma realização, o topo da pirâmide. Bacana. Acho que nesse momento de isolamento a gente tem que aproveitar justamente para isso, para fazer reflexões, para verificar quais são as questões que realmente estavam pegando naquele dia a dia. Muitas das pessoas estavam... Eu vou dar um exemplo, eu estou trabalhando mais agora do que antes, entendeu? Porque a gente começa de manhã e vai até meia-noite e não para. Então, na verdade, essa questão do isolamento, a gente tem que cuidar, né? E também ficar em casa e tal, mas tem também que refletir, né? Ver o que realmente faz sentido para a vida de vocês. Quais são os seus valores? Né? Agora, se alguém puder, até quiser comentar aí, colocar qual um exemplo de uma realização que teve nesse período de quarentena, uma realização só, né? Coloque uma realização só que você teve, você já vai começar a se motivar. Né? Eu sou um cara, agora tentou a Nina, que é uma grande amiga minha, eu sou um cara que eu sou muito tímido, né? Mas eu me dispus ao quê? A fazer stories ali toda semana, né? A fazer uma live por semana, né? Me botei aos leões, entendeu? E isso foi uma realização, eu estou feliz com isso. Está tendo sucesso? Sim. Com certeza, já estou com 20 e poucas pessoas, estou já com uma segunda live, com o segundo participante aí de grande gabarito aí, então uma pessoa influente, né? Então tá bem, estou muito realizado, né? E isso é muito legal, cara, muito legal mesmo, assim, essa distinção, né? Que é algo que a gente nem tinha trazido como pauta para a live, mas ficou essa reflexão legal, acho, da diferença entre o sucesso e a realização, né? Porque agora até no final da live, no caso mais tarde, eu vou postar uma mensagem com a nossa foto e com uma reflexão que fique para isso. Eu acho que já estamos indo no caminho de algo nesse sentido, assim, né? A realização com sucesso. Mas vamos ver até o final. Temos mais alguns minutos ainda aí, né? A Regiane me perguntou se eu... Oi? Eu queria lançar uma polêmica agora. Qual é que é? Fala aí. Cuidado com recomendações financeiras, já que é uma live sobre financeiro, a polêmica é cuidado com recomendações financeiras. E daí, voltando lá no início, atraso de julgamento. Talvez não seja o cuidado que todo mundo está pensando. É o cuidado no sentido de assumir a sua responsabilidade por seguir uma recomendação financeira. Porque isso acontece em todos os setores da vida. Então, a pessoa tem o mau hábito ou a característica de jogar a culpa no outro. Então, se recebeu uma recomendação financeira, essa recomendação financeira falhou, ela coloca a culpa no analista, no assessor, e não assume a sua responsabilidade por ter acreditado, por não ter estudado aquilo, por não ter questionado mais, ou por simplesmente ver que isso acontece, parte do jogo. Né? Se não houvesse risco, não seria um negócio de risco, seria uma outra coisa. Né? Então, tratar investimentos, tratar coisas na vida, como se lê o horóscopo, como se vê a previsão do tempo, e culpar que o resultado do que foi previsto é diferente, e não assumir a sua parcela de responsabilidade nisso, eu acho que é equilíbrio, é uma autossabotagem. O cara vê a previsão do tempo de manhã e está escrito, hoje vai ser nublado sem chuva. O cara não olha o horizonte, aquela nuvem negra que está do lado, não leva o guarda-chuva e depois culpa o Cleocum. Por quê? Porque a culpa é dele. Ele saiu sem o guarda-chuva, ele saiu capa de chuva. O Cleocum deu uma previsão. E a previsão pode estar errada. Tem um percentual de acerto e de erro. Perfeito. Esse outro na verdade,
Na verdade, no mundo dos investimentos é isso, né? As pessoas buscam fórmulas mágicas, né? Fórmula mágica de enriquecer, e não existe a fórmula mágica de enriquecimento. A gente tem que buscar conhecimento, estudar, e se vai acreditar num terceiro, que seja, saiba que aquela responsabilidade é sua, né? Assuma aquela responsabilidade, né? Mas não coloque nesse terceiro, né? Até acho que a Regiane comentou que o termo que tu usou é a questão da autorresponsabilidade, né? Saiu. Então, ela que foi atrás de conhecimento, né, a Cris, para saber a questão do estudar sobre investimento. E é isso que é. Porque, pessoal, na internet tem vários gurus aí, tem muita gente falando. Vocês nunca vão ver eu dizendo invista em tal ativo, invista em tal. Eu vou sempre dizer, depende, porque depende do seu contexto, da sua vida, do seu perfil, da sua realidade, né? Se você tem filho, se você não tem filho, se você tem 30 anos, se você tem 50 anos. Então depende, não tem como dizer para vocês investir em tal ativo. Não, porque cada caso é um caso. Por isso que tem consultoria, tem mentoria, tem diversos tipos de maneiras de você buscar estudar. Que nem o Thiago ali botou, a fórmula mágica é trabalho, educação, trabalho, dedicação, trabalho, trabalho, né? A gente tem mais alguns minutinhos, Luciano. E a Regiane fez uma pergunta para mim e para ti, e eu acho que é bacana a gente responder elas, porque pode dar um gancho para a gente finalizar também, né? Porque temos mais alguns 8 minutos aí. Ela perguntou se eu me realizei como assalariado, né? Se eu tive essa realização. Eu, no meu momento, nas minhas experiências, sim, porque eu entrei no Exército com 19 anos, eu fui aluno temporário do CPUR, e eu não queria, foi meu pai me sugeriu, e eu acabei entrando, e daí dentro da oportunidade que eu tive, eu me destaquei, eu fui o primeiro lugar no CPUR, que foi um sucesso, então naquele momento foi um sucesso e foi uma realização. Depois eu servi por 8 anos dentro do Exército, apanhei muito, sofri muito, ouvi muitas coisas que eu não gostaria de ter ouvido, mas só me fez crescer, né? Então eu aprendi muito com aquelas experiências que eu vivi dentro do Exército. Então eu me realizei nos momentos específicos, assim, ó. Tinha uma missão de construir tal, de ter tal objetivo lá. Tinha uma premiação para os alunos lá da escola que eu trabalhava. Eu fui lá, corri atrás e quando um aluno recebia aquela premiação que eu comprei, que eu me dediquei, eu me sentia realizado. Então, no meu caso, como militar, eu me realizei. Depois eu passei no concurso público. Então, eu tive uma realização e eu tive o sucesso de ter passado no concurso público, né? Então, dentro do concurso também, a gente entrou em bastante pessoas ali e a gente tentou superar essa questão de ser funcionário público, ser mais do que funcionário público e fazer diferente. E até deve ter amigos meus aqui que foram colegas lá na empresa que eu trabalhei, e a gente conseguiu grandes coisas. Só que por questões políticas a empresa... Então, eu, sim, me realizei como assalariado. Essa se respondeu aí a pergunta aí. Agora a pergunta aí pro Luciano, né? Vamos ver se ele vai conseguir entrar, né? Aí. Agora a pergunta para ti, Luciano, se você conseguiria se realizar como assalariado, foi a pergunta que ela fez. Vamos ver. Não está com áudio. Olha, não. Eu enxergo... Agora sim, agora sim. Não? Deu, agora sim. Deu. Tá. Para mim é independente a fonte da renda. Eu não sou assalariado há muito tempo e estava tentando me lembrar, fui bolsista de iniciação científica e bolsista de mestrado. Foi quando eu recebi salário. Depois, desde que eu terminei meu mestrado, meu próprio negócio, minha própria empresa.
E naquela época, sim, eu conseguia me realizar. Conseguia realizar porque eu gostava muito do que eu fazia, achava que estava contribuindo da forma que eu enxergava saudável para os projetos que eu estava envolvido. Sempre tive preocupação, como felizmente estudei toda a faculdade na URGS, então meu ensino foi pago pelo governo, né, pelo povo, na verdade, né? Então sempre tive essa preocupação de retribuir para a sociedade isso, e até hoje eu procuro. Então, bacana. Me realizei com isso, sim, e durante isso tinha isso também, porque então a realização era o poder fazer coisas que faziam, ajudar pessoas, impactar pessoas, estar com a ciência do nosso país, com o desenvolvimento do nosso país. Tanto é que a pesquisa do meu mestrado virou um produto que foi vendido no Brasil e no mundo, e levou centenas de vidas de pessoas, então eu me orgulho muito disso. E também sucesso, porque ao longo mesmo sendo uma bolsa de mestrado, a importância de poupar. Eu sempre poupei muito. Mesmo com uma bolsa de mestrado, eu conseguia poupar e comprei um Jeep, um veículo 4x4. Foi meu primeiro negócio, meu primeiro CNPJ de turismo fora de estrada. Então, eu sou de classe média, minha família tinha condições. Quando eu me formei, meu pai me deu um carro. Eu não vendi o carro para iniciar o negócio. Eu mantive esse carro, eu juntei dinheiro, e todo o dinheiro que eu juntei, eu investi no carro. Rapei a conta, um 4x4, e aliei meu negócio. Então, eu criei zero essa empresa, essa primeira empresa. Depois, as outras, já tive ajuda de outras pessoas. Eram investimentos. Sim. Luciano, estava dando uma travada aqui. Não, estou te ouvindo de novo. Não. Vamos, a última tentativa. Bom, na verdade, o tempo já está acabando já. Eu gostaria de agradecer a todos que estiveram aqui conosco nesse momento. Foi muito especial essa live, né? Já está batendo já o tempo aí, Luciano, tá? Então, queria te agradecer pela disponibilidade, pelo bate-papo, foi bem legal. Acho que daria para mais outras lives, acho que nós vamos ter que voltar e fazer uma outra, né? Já fica o convite já para uma próxima live, tá? A gente tem 27 segundos, então, suas últimas palavras aí, por favor. Vai ser um prazer, foi um prazer e uma honra estar contigo, Diego. Sucesso nesse projeto. Obrigado a todos que assistiram. Desculpem as interrupções, foi a live mais interrompida que eu já assisti nesse tempo de isolamento. Mas foi um prazer e estou muito feliz de ter podido participar e agregar.